Então, bom dia em primeiro lugar. Então, só para finalizar aquele slide, só para reforçar, pessoal, essas pessoas que eu coloquei aqui não são pessoas de corais e nem de ópera, tá? Lá em corais e ópera também tem soprano, mezzo-soprano, contralto também. Só que aí é outro estilo, tá? Aqui a Pro, gente chama de sopranos, mezzo-sopranos e contralto a nível popular, tá? A nível popular. Então, só reforçando, o soprano, que são a voz mais alta, vamos dizer assim, o mezzo-soprano, uma forma grosseira de falar, o mezzo-soprano, mezzo vem de meio, tá? O mezzo-soprano, ele puxa um pouco para o soprano e para o contralto, tá? Não, são poucos cantores que têm essa habilidade de, de equilibrar, de puxar para um agudo, por um som alto, que é o soprano, por um som mais grave, mais baixo, que é o contralto, tá? E nós temos o contralto, que é a voz mais baixa, que são as vozes mais graves, certo? Isso é vozes femininas. Como reforçando, o timbre das mulheres é bem diferente dos homens, porque não podemos deixar de lado o lado biológico, tá? A anatomia das cordas vocais feminina é diferente do masculino. Consequentemente, eu vou ter um timbre diferente e eu vou ter tons de vozes diferentes. Bom, e para fechar, nós temos agora o masculino, tá? O masculino é igual ao feminino. Eu tenho a voz grave, alta, que a gente chama de tenor, tá? Tanto o soprano quanto o tenor a gente chama de extensão vocal, né? Que tem essa habilidade de ter essa extensão vocal. São vozes mais agudas, são vozes mais longas, tá? Aí nós temos o barítono, que é a voz intermediária, igual o mezzo-soprano lá nas mulheres, tá? Ele tá no meio, ele consegue puxar um pouco para o agudo e um pouco para o grave também. Aqui no masculino, também são poucos cantores que têm essa habilidade de barítono, tá? E o baixo, que aí já é uma voz mais baixa, uma voz mais grave, tá? Lembrando que essas pessoas que eu vou colocar aqui, no masculino, também são populares, tá? Então, por exemplo, eu peguei 2 exemplos. Gente, se vocês entrarem na internet, é uma lista imensa de cantores, tanto os internacionais quanto pro, brasileiros, que encaixa aí nos tenor, barítono, baixo, soprano, mezzo-soprano. Eu só peguei alguns aqui, tá? pro. Esse aqui, para quem não sabe, o nome dele se chama, ele é, acho que é italiano, se não me engano. O nome dele é Andrea Bocelli. Ele já veio fazer show aqui no Brasil. Ele é cego, tá? Ele é cego e ele é um dos, na minha opinião, um dos maiores tenores no mundo musical. Esse cara é fenomenal. Eu tenho uma tia que foi no show dele em São Paulo, no ano retrasado, e foi assim sensacional. O show lotou lá em São Paulo. Aí nós temos o Chororó, o pai da Sandy, não é à toa, né? Sangue de peixinho, peixinho é. A Sandy entra lá no soprano, assim como o pai dela, né? Entra aqui no tenor. Então tem essa. Ó, o Chororó faz a dupla sertaneja com o irmão dele, o Chitãozinho. E tem uma música famosa, que é uma música paraguaia, chamada Galopeira. Não é qualquer um que canta essa música, Meu gente. Deus. Não é qualquer um, né, Larissa? E o Chororó, ele tem essa Então, habilidade de cantar essa música. Por isso que ele é tenor, tá? Por isso que quem é tenor consegue cantar essa música. Quem é barítono baixo, esquece, tá? Eu já vi gente aí tentar cantar galopeira, desmaiou, tá? Vai querer dar uma de bonzão aí, desmaia mesmo, tem jeito. Aí eu sou suspeita de falar, tá? Desse cara aqui. We are the champions, lembra da música? Então,
Ele era o vocalista da banda Queen. O nome dele é Freddie Mercury. O Freddie Mercury, pessoal, ele tem uma lista aí que soltaram das 20 melhores e mais perfeitas vozes do mundo. Saiu uma lista masculina e uma lista feminina. E o Freddie Mercury está na lista, tá? Esse aqui também é outro cara que canta, meu Deus, o nome dele é Frank Sinatra, ele é um cantor americano, tá? Ele canta aquela música New York, que é famosa, né? Já apareceu até em filme, né? Vamos ver se eu lembro aqui um pedacinho. Não vou cantar não, para não passar a mim. Pois eu lembro. Esse aqui, agora vamos para o baixo, tá? Esse aqui é um cantor americano, muito famoso, muito respeitado no mundo. O nome dele é B.B. King, tá? B.B. King. Procura lá no YouTube, você vai ver. O cara tem uma voz de baixo que chega a arrepiar, tá? Assim como o Frank Sinatra. E esse aqui é brasileiro, tá? Ele já veio fazer shows várias vezes aqui em Campo Grande, e eu gosto dele também. O nome dele é Zé Ramalho, tá? O Zé Ramalho também tem uma voz baixo que é... Ele só é feio. Ele é muito feio. Mas a voz dele, o baixo dele é... Putula, dá licença. Ai, gente, desculpe, meu filho hoje está atacado, viu? E o Zé Ramalho, ele tem, né? Eu gosto muito das músicas dele. Ele tem aquela voz, assim, tá? Então, se você quiser, por curiosidade, vai lá no YouTube, dá um trechinho das músicas. Eu tenho desses 6 caras aqui, ó. Oi, quem tá falando? Alguém tava falando aí? Tá? Então, é isso. Então, essas são as classificações, certo? E voltando aqui no Freddie Mercury, ele tem uma habilidade de fazer falsete também, tá? Assim como lá nas mulheres. E também é poucas pessoas que têm habilidade de fazer esse falsete. Tá? Eu já te explico, a minha produção aí vai me ajudar aí, o que é o tal do falsete. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? E para fechar, pessoal, isso aqui eu peguei de um site de música. Achei interessante essa frase aqui. Tá? Filosofar aí para vocês pensarem. Não existe voz feia. As mulheres têm a sua particularidade, os homens também, tá? Na verdade, o que existe são maneiras erradas de cantar e má exploração de potencial vocal, tá? Então, lembre-se, não existe voz feia. Existe uma voz mal trabalhada, né? E um potencial vocal mal explorado, tá? Então, as pessoas acham que, porque minha voz é alta, eu vou catar aí o microfone e sair cantando. Você vai passar vergonha, tá? Como eu falei, primeiro você tem que conhecer a biologia da tua voz. E bota uma pitadinha aí de talento também, tá? A gente pode esquecer dessa pitadinha. O que adianta eu ter uma voz aguda ou grave, né? E eu canto horrível, tá? Não esquece da pitadinha do talento. E não esquece também da pitadinha da genética. Exemplo aí, nós vimos a Sandy e o pai dela, tá? Então, quem tem o sanguinho aí de herançazinha, dá uma contribuída aí também, tá? Ou não. Por exemplo, o Tim Maia, que é um cantor nosso aqui, famoso, tá? Do meu tempo lá, fizeram até filme dele. O cara foi assim, explodiu na década de 80, pegando 90, porém, nenhum filho deles ele deixou uma porrada de filho aí com umas mulheradas aí, porém, ninguém seguiu a carreira de cantor do pai. Ninguém herdou essa habilidade aí. Então, é muito relativo também. A gente não pode esquecer disso. Bom, encerramos aqui o assunto de acústica, de ondulatória, essa parte da física. Agora nós vamos para uma nova novela agora, uma terceira parte da física.
eu quero que vocês peguem a apostila agora, tá? A gente encerrar essa semana. Agora eu vou falar uma outra parte da física interessante. Vai lá na página 56. Página 56. Tudo é importante, então você põe um asterisco bem grande, tá? Da página 56 até a página 63, tá? Para adiantar aí. Bom, pessoal, agora nós vamos para uma outra parte da física agora. Abre aí na página 56. Agora nós vamos estudar uma parte da física chamada ótica geométrica. Tá? O que é a ótica geométrica? É a parte da física que estuda luz, tá? Luz. Então, hoje nós vamos ver comecinho, né? Do nosso tempo. Então, copiam rapidinho aí a parte da pauta. Fechei as vozes humanas. Deixa eu só pausar aqui para vocês. Então, como eu estava falando, é a parte da física que se preocupa em estudar a luz e seus fenômenos. Então, hoje eu vou começar a falar sobre a fonte de luz. Em primeiro lugar, antes de eu falar da fonte de luz, a gente tem que entender o seguinte: a luz, ela também é uma onda. O som é uma onda. A luz é uma onda. Porém, o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela é essencial para a nossa sobrevivência aqui na Terra. É graças a essa onda eletromagnética que eu tenho aquecimento da superfície terrestre. Algumas plantas utilizam essa onda, algumas não, né? Todas as plantas utilizam essa onda eletromagnética para fazer a fotossíntese e produzir o seu alimento. Essa onda eletromagnética é importante sobre a nossa pele, de forma moderada, que contribui para a gente produzir uma vitamina importante para o corpo, tá? Então, é a parte da física que estuda os fenômenos da luz visível, tá? Visível. Quais são os fatores que a ótica geométrica estuda? As propriedades da luz, as fontes luminosas, que eu vou falar agora, e os meios e princípios de propagação dessa luz. Tá? Hoje nós vamos estudar as fontes luminosas, tá? As propriedades dos meios e princípios de propagação vai ficar para amanhã em diante. Bom, a luz, como ela é uma onda, ela se propaga em raio, que a gente chama de raio de luz. Então, os raios de luz, essa onda eletromagnética, ela é uma coisa só, ela é unitária. E aqui para nós na física, ela é representada por setas. Então, nós vamos trabalhar bastante seta. Tá? Então, por exemplo, uma vela acesa, tá? Uma vela acesa, a chama da vela. Aqui eu tenho dois tipos de energia: energia térmica e energia luminosa. Então, quando a chama está acesa, ela está emitindo uma onda eletromagnética, esse raio de luz, tá? E ele vai se propagar em todo o ambiente, chegando até a nossa visão. Bom, os raios de luz, ele pode ser vindas do Sol, que são os raios solares, pode vir das lâmpadas, da vela, tá? Tanto o Sol quanto uma lâmpada, a gente chama de raios de luz policromáticos, ou seja, é a união de vários raios monocromáticos. Cada raio de luz a gente chama de monocromático. Mono quer dizer um, tá? Então, cada caneta dessa daqui, por exemplo, é um raio de luz. Então, imagine eu juntar um monte de caneta tudo junto e eu tenho uma coisa só, que é um policromático. Então, isso daqui é a luz solar e a luz de uma lâmpada, tá? Isso aqui, ó, eu não vou explicar muito agora, isso aqui eu vou falar amanhã, tá? Isso aqui tem a ver com a propagação,
Então, só para adiantar aí, a luz do sol é uma luz branca. Luz branca, professor? Mas o sol é amarelo. Ilusão de ótica é isso, tá? Quando ele incide na superfície, ele se espalha em monocromático, em cores, que tá aqui, tá? Que eu não vou falar muito aí depois. Certo? E aí na página 57, tá aí, por exemplo, olha o desenho aí, ó. As misturas de raios de luz monocromáticos, certo? Junto tudo, eu tenho os raios policromáticos, que é o sol e a lâmpada. Então, por enquanto, pausa aqui, tá? Sobre esse assunto. Amanhã eu vou falar sobre as fontes de luz dos meios ópticos em diante, tá? Então, para você saber aí, já para amanhã, que a luz, ela é uma onda eletromagnética e a gente chama de raio de luz. E ela é uma coisa única e é representada por setas, tá? Nós vamos trabalhar bastante setinha aqui, igual no desenho que vocês acabaram de ver. Pausa aqui, pessoal. Agora vocês vão lá na apostila, como está na pauta, na página, está na pauta 54. Página 54, exercício número 1. Então, vamos lá. Na Terra, planeta Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Cite outros exemplos que propaga também, tá? Bom, em primeiro lugar... Professora, a gente já não fez? A gente fez. Já A gente fez? já fez, professora. Tudinho? Sim. Só faltou o número 11. É. Ah, 11 eu não falei porque ele é cálculo, né? É. Ai, gente, graças a Deus. Que bom que nós já fizemos. Ótimo. Então, vamos lá. A apostila mesmo. Vamos lá para 69, então. O que a gente puder adiantando, tá? Maravilha. Então, 69. Responda as questões abaixo de acordo com a direção da onda, tá? E classifique. Então, vamos lá. Ondas mecânicas se propagam de modo transversal, longitudinal ou os dois? As ondas mecânicas... Põe aí, resposta. Os dois modos. Vírgula. Aí você vai escrever assim, som. 2 pontos. Propagação longitudinal. Está escrito aí no enunciado a palavra. Vírgula. Põe aí. Ondas em cordas. 2 pontos. Transversal. Dois eu vou pular. 3. As ondas eletromagnéticas. Ó, acabei de falar delas, né? Que é a luz. Ao contrário das mecânicas, não precisa de um meio para se propagar. Ô, professora, você respondeu a A ou a B da 1? Perdão, esqueci a B, desculpa. Acabei de responder a A. B. Desculpa, eu não vi a B. Número 1, letra B. Ondas eletromagnéticas se propagam de modo transversal, longitudinal ou ambos? Foi aí. Apenas na forma transversal. Apenas na forma transversal. Ponto exemplo. Acabei de falar dele. Luz. Agora sim, exercício 3. Tá? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, as mecânicas sim. Pergunta-se,
Considere as seguintes ondas: o som, ultrassom, rádio, micro-ondas e luz. Sobre esses quatro, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Som e ultrassom são ondas mecânicas, tá? Micro-ondas, eletromagnéticas. Então, som e ultrassom é mecânicas e os outros são eletromagnéticos. Alternativa D. Exercício 4. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro, onde se faz o vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está despertando. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Isso ocorre porque o som não se propaga no vácuo, somente a luz. Alternativa C. Só uma pausa aqui, pessoal, um comentário. Esses filmes de ficção científica, em que eles vão lá para o universo, tá? Isso aí é produção hollywoodiana. Porque a gente vê nos filmes grandes explosões, né? Aquele estrondo. Fisicamente está tudo errado os filmes. Fisicamente falando, tá? Primeiro, uma explosão provoca dois fenômenos. Fenômeno luminoso, né? Que é aquele bola de fogo. Aliás, três fenômenos. Energia térmica, né? Por causa do fogo, da explosão. Luminosa, por causa do fogo. E som, acústica, do barulho da explosão. Então, o que a gente acabou de responder aqui no exercício? O som não se propaga no vácuo. E o que tem lá no espaço, no universo? Vácuo. Então, é para ter aquele som estrondo de explosão? Jamais. Mas, mais produção hollywoodiana, né? Para dar aquele tom no filme. Mas saiba que, fisicamente falando, está erradíssimo, tá? E nem explosão luminosa daquele jeito também não. Por quê? Também é falso. Por quê? Porque para eu ter fogo, isso é química. Para eu ter fogo, eu preciso de combustão. Para ter combustão, eu preciso de oxigênio. Aí eu te pergunto, tem oxigênio no vácuo? Se não tem oxigênio, não tem combustão. Se não tem combustão, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem explosão. Tá? Então, fica a dica aí. Número 5. Considere os seguintes fenômenos: luz, som, perturbação numa mola, quando eu estico a mola e solto, tá? Podemos afirmar que a luz e o som, ela é transversal. Perdão. A luz é transversal, igual a resposta da B da 1, tá? A 2, como é som, é longitudinal. E a 3 pode ser os dois, tá? Então, a alternativa B. 6, de novo sobre o som. Informação 1. As ondas sonoras são... É D ou é B ou D? B de bolo. Obrigada. B de bolo. Número 6. Informação 1. As ondas sonoras são ondas transversais. Não, acabamos de responder no exercício 5. É longitudinal. Está errado. 2. O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão do som. Sim, é o bate, volta. Certíssimo a 2. 3. A altura do som depende da frequência. Sim, exatamente. Então, alternativa E de escola. A 7 eu vou pular porque é cálculo, tá? Está no gabarito.
Está no gabarito, tá, gente? Exercício 8, para fechar. Os morcegos, mesmo no escuro, podem voar sem bater em objetos, porque eles são cegos, né? Isso porque esses animais têm a capacidade de emitir ondas sonoras com frequência alta, o famoso ecolocalização, para se guiar e caçar. Por exemplo, a onda sonora emitida por um morcego pode ser refletida por um inseto, volta para ele, possibilitando a localização desse inseto. Sobre a propagação de ondas sonoras, podemos afirmar que, em primeiro lugar, o som é uma onda mecânica. Segundo ponto, é uma onda longitudinal. E terceiro, só se propaga no meio material. Alternativa E. Número 9. Vamos ver se a gente fecha essa página aqui. Número 9. Leia as frases e identifique a qualidade do som. O que é a qualidade do som? É intensidade sonora, altura sonora e timbre. São esses três aí, tá? Letra A. Apertar o botão do volume da TV. Se eu estou falando volume, estou trabalhando frequência. Então, isso é intensidade sonora. Então, letra A, intensidade sonora. Letra B. Aumentar ou diminuir a frequência de uma onda. Se eu aumento a frequência, meu som é grave. Não, perdão, meu som é agudo. Se eu diminuo a frequência, meu som é grave. Isso é altura sonora. Então, letra B, altura sonora. Letra C. Como ficou a B, professor? Altura sonora. Aumentar ou diminuir a amplitude de uma onda. Lembre-se que a onda faz assim, tá? Então, a amplitude é isso aqui, ó. Então, se eu aumento ou diminuo a amplitude, eu também estou trabalhando intensidade sonora. Diferenciar uma nota musical. Lembra que a gente trabalhou isso na aula? Do piano, do violão. Isso é timbre. Então, letra D, timbre. Alteração que ocorre com a voz dos seres humanos, principalmente dos meninos, né? Então, os homens mais grave e as mulheres mais agudo. Isso é altura sonora. Então, repetindo, letra A, intensidade sonora. Letra B, altura sonora. Letra C, intensidade sonora. Letra D, timbre. E letra E, altura sonora. Tá? E para fechar, 10. Relaciona as qualidades sonoras com as propriedades. Se eu vou diferenciar um som do outro, eu estou trabalhando, para a gente ouvir, número 3, timbre. Se eu tenho um som forte ou um som fraco, estou trabalhando a intensidade sonora. Então, é 2. E se um som é grave ou agudo, 1, altura. Então, sequência 3, 2, 1. Ok, pessoal? Encerramos aqui a aula.